Olá pessoal, meu nome é Ana Laura e nesse vídeo estarei fazendo a minha resenha crítica referente à atividade avaliativa da unidade 1, a História da Ciência, da matéria de Epistemologia e Sociogênese do Conhecimento, ministrado pela professora Larissa. E eu escolhi o artigo A Ciência Masculina? É, sim senhora, escrito pelo Ático Chassotti, se eu não me engano é assim que se fala, para basear a minha resenha crítica. Então vamos dar início. Primeiramente eu separei essa resenha crítica em três pontos principais. Então, nesse primeiro momento eu vou abordar sobre as principais ideias, os objetivos do autor e a metodologia utilizada. Num segundo momento, eu vou fazer a minha análise crítica referente ao conteúdo, com todas as minhas opiniões. E para finalizar, as contribuições que esse artigo tem para a história da ciência, principalmente para a importância da gente estar estudando essa matéria. Então vamos lá. Iniciando para dar um embasamento, né, sobre o que se refere esse artigo. O autor ele nos leva a refletir sobre a predominância masculina no campo científico. Então ele mostra que essa realidade que a gente vê hoje, ela não é um simples acaso, mas sim o resultado de uma longa história, um longo histórico realmente de exclusão de mulheres que foi influenciada principalmente por fatores religiosos, culturais e sociais também. Então, as principais informações que o autor ele coloca ali no artigo científico é de que essa predominância masculina ela foi reforçada devido às influências da chamada tríplice ancestralidade grego-judaica cristã. Então teve esses três fatores aí que seriam tradições culturais barra religiosas que moldaram a nossa visão de mundo, falando mais especificamente da parte do Ocidente, né, em que colocaram as mulheres em uma posição de subordinação em relação aos homens, o que, claro, né, teve um impacto direto assim à realidade, a triste realidade, né, da exclusão das mulheres, tanto da parte da ciência quanto também de outras posições de influência na sociedade. E eu só vou entrar em um pouquinho em detalhes sobre o que é essa tríplice ancestralidade. É um conceito baseado em três tipos de tradições. A primeira seria da grega, em que na mitologia e na filosofia grega, especialmente através de mitos, mas principalmente através da concepção do Aristóteles sobre a fecundação, que contribuiu para que houvesse a ideia de que as mulheres eram biologicamente e intelectualmente também inferiores aos homens. E aí a segunda seria a visão judaica, né, na tradição judaica que eles tiveram na época, né, que eles moldaram, especialmente na história, na famosa história da criação de Adão e Eva, né? Então, isso também serviu como pretexto, né, no caso atribuindo a Eva a culpa pela queda da humanidade e, consequentemente, também colocando culpa nas mulheres sobre, resumindo elas, né, digamos assim, numa posição de dependência e inferioridade também por conta dessa tradição. E também a terceira vertente, né, que foi a visão cristã. Então, a doutrina cristã, que ela se baseou também nas tradições judaicas, mas ali eles, digamos assim, foi um pouquinho além, porque eles interpretaram essas narrativas misóginas, né, através, digamos assim, de uma forma até mais radical. Então, continha vários digamos assim, desses conteúdos machistas, de cunho machistas, né, nas obras de vários tipos de teólogos, assim, então teve também no Santo Agostinho, no Santo Tomás de Aquino, e todas essas interpretações, elas reforçaram a visão de que as mulheres eram moral e intelectualmente inferiores. E aí, com isso, né, a sociedade foi justificando a exclusão das mulheres das esferas públicas e científicas dessa forma. E agora partindo um pouquinho para os objetivos, né? O objetivo do autor é principalmente destacar a importância da gente entender essas vertentes, né? Até que a gente consiga superar esses preconceitos que ainda estão presentes, infelizmente, e também promover uma participação mais equitativa ali das mulheres na ciência. A abordagem do artigo, eu posso dizer que eu achei
essencialmente histórica e analítica, né? Então, o autor ele utiliza ali várias revisões de textos religiosos, filosóficos também, históricos, para trazer realmente as raízes do pensamento que marginalizou mulheres assim através da história, né? Agora vamos ir para o próximo tópico. Aqui consta a minha análise crítica. Então, eu achei que o artigo ele é super relevante para quem está começando a estudar a história da ciência, especialmente dentro do contexto, né, da matéria da nossa unidade 1. E o autor, eu acho que ele faz uma boa conexão entre a história da ciência e as dinâmicas de poder dentro de uma sociedade patriarcal. Então, agora a gente consegue ter uma visão mais ampla do porquê as coisas são do jeito que são hoje, principalmente voltada, né, à exclusão das mulheres dessas posições de poder, né? Só que por outro lado, né, eu achei que o autor ele poderia ter dado um pouquinho mais de ênfase às mulheres, principalmente as que conseguiram ir através das barreiras impostas pela época, né? Então, embora o autor ele aborde as barreiras históricas, as barreiras culturais, o porquê das coisas serem, né, do jeito que são, por que as mulheres se afastaram desse campo, né? Ele, na minha opinião, ele não concede a devida importância às histórias das mulheres que transcenderam essas limitações. Então, figuras como a Hipática e a Marie Curie, elas são mencionadas no texto, mas eu acredito que não tenha sido dado o devido reconhecimento nas contribuições fundamentais delas que elas deram para a história da ciência. Por exemplo, a Hipática de Alexandria, que é essa figura aqui menorzinha, que eu até coloquei para ilustrar, ela foi filha, né, de um matemático muito famoso na época, né? Inclusive ele foi o mentor dela, né? E ela foi a primeira mulher cientista documentada. Ela foi uma matemática, ela foi uma astrônoma e ela teve uma morte trágica, infelizmente, né? Por conta do fanatismo religioso da época. E ali a morte dela, ela significou como um declínio do pensamento científico na época. E hoje a morte dela significa uma luta contínua pela liberdade de pensamento das pessoas, tanto homem quanto mulher, mas também pela inclusão das mulheres na ciência. E ao deixar de explorar essas histórias que aconteceram, que tanto inspiram, né, para que a gente continue quebrando esses paradigmas, o artigo, acho que ele perde a oportunidade de mostrar como essas figuras foram essenciais na construção de um legado científico que hoje a gente ainda luta, né, mas a gente ainda não tem tanta equidade de gênero. A Marie Curie, eu nem preciso entrar tanto em detalhes, né? Ela é uma figura um pouco mais recente da nossa história. Ela foi pioneira na radioatividade, a primeira mulher a ganhar um Nobel em física e também um outro em química, então ela tem dois, pelas suas descobertas de polônio e rádio. As descobertas dela proporcionaram um avanço na ciência, especialmente no tratamento de câncer, e ela acabou se tornando um símbolo, né, de perseverança e inspiração para as futuras gerações. Eu também acho que o autor ele não deu a devida importância relacionada às como a gente pode superar todas essas barreiras impostas pela sociedade. Eu acho que ele poderia ter destacado iniciativas contemporâneas que façam a inclusão, né, que promovam a inclusão de mulheres na ciência. Então, hoje a gente tem vários programas, tem os Meninas na Ciência, criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tem o Elas na Ciência, desenvolvido pela Fundação Carlos Chagas, em parceria, né, com instituições privadas. Também tem o prêmio Mulheres na Ciência, organizado pela L'Oréal, a marca L'Oréal, e em colaboração com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciência. Então, todos esses programas, eles reconhecem o impacto das mulheres e também contribuem para o avanço científico, né, de todos nós na ciência. Então, eu acho que seria legal ter destacado essa questão.
Mas no mais, eu acho que realmente o artigo ele é muito bom para quem está iniciando ali no estudo da ciência. Para conclusão, né, como esse artigo ele contribuiu para a unidade 1, Introdução da História da Ciência, eu acho que esse é um artigo fundamental para a gente que está conseguindo entender os fatos históricos que ocorreram antigamente e ver como eles impactam no presente, né? Então, ele nos convida, basicamente, a refletir criticamente sobre como a ciência foi estruturada de maneira a excluir as mulheres, a marginalizá-las e também refletindo sobre as dinâmicas de poder em uma sociedade patriarcal. E essa reflexão é essencial para combatermos a construção do conhecimento científico de uma forma mais ampla e inclusiva. Então, em suma, né, eu acho que esse artigo ele provoca vários questionamentos sobre a base da ciência, né, e sobre como que a gente pode reconhecer as barreiras impostas hoje, né, no presente e maneiras de burlá-las, né. Então, eu acho que esse texto ele favorece a visão para que haja um debate realmente sobre a importância da inclusão feminina na ciência e como isso pode contribuir para a compreensão desse tema, né, que é de extrema importância. E é isso, pessoal. Espero que essa análise crítica possa ter contribuído de alguma forma para quem está assistindo. E é isso. Muito obrigada.